Assinou. Irã e Estados Unidos assinam um acordo de paz no domingo. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 15/6/2026. Por aqui, Max Braga ainda meio bagunçado de gripe, né? Peguei aqui da minha menina, da minha bebê, esposa pegou também. Tá uma confusão aqui em casa, mas vamos lá. Vamos falar então disso que é muito importante, a assinatura então do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, foi feito agora no domingo, tem algumas questões para falar sobre isso, tá? Já falo mais, porém, acho que o principal aqui para o início da semana é olhar os dados de inflação do Brasil, que saiu o IPCA de maio, então, e veio bem acima, bem não, né? Mas veio acima da projeção. Tivemos um aumento aí na inflação de 0,58%, acima da projeção que era de 0,53%, e acabou levando a inflação acumulada para 4,72%, estávamos em 4,39%. Então, oficialmente estourando a meta de inflação. Já falei várias vezes, mas falo de novo. Meta de inflação do Brasil, 3% é o centro da meta. 1,5% para cima, 1,5% para baixo são as tolerâncias da meta. Então estamos acima da meta de inflação, tá? A composição ficou com pressão em alimentação, bebidas e habitação, e a parte do transporte acabou tendo um pouquinho ali de alívio, contribuiu para não ter mais aumentos ainda, tá? Então, essa semana a gente tem decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, né, a famosa Super Quarta, e o Copom vai ter trabalho por conta desse cenário que a gente está vivendo agora em relação às contas, aqui, aos números, né, do Brasil. Bom, que mais que a gente tem para essa semana, antes da gente começar os indicadores? Temos zona do euro, produção industrial, nos Estados Unidos também, né, a produção industrial, agora na segunda-feira, vendas no varejo, e na terça-feira, tá, isso no Brasil aqui, vendas no varejo, e na quarta-feira a gente tem o IPC da zona do euro, o IBCBR e vendas do varejo nos Estados Unidos, além da decisão do Fed, lá dos Estados Unidos, e do Copom aqui da taxa de juros, tá? O mercado deve acompanhar especialmente o IBCBR, que de abril, né, e a decisão, então, da Selic. Já falo mais sobre a Selic, tá? Deixa eu só passar um pouquinho aqui sobre os mercados, né? Bom, na sexta-feira, ainda com a expectativa de uma assinatura dos acordos, os mercados internacionais fecharam em alta, o Brasil não acompanhou, 0,21 de queda, aos 171.133 pontos. Os mercados americanos subiram, por exemplo, Dow Jones 0,70, S&P 0,50 e Nasdaq 0,31, tá? Já a Bolsa Brasileira, só para não quebrar aqui a nossa sequência de sempre, né, compartilhando aqui com vocês, não teve força, até um comecinho aqui do dia, chegou a encostar ali nos 172 mil, mas não teve força, ficou de lado e terminou o dia em queda, tá? Altas e baixas na tela também, para que vocês possam conferir. E aí vamos entrar então já para o começo da manhã de hoje, onde os mercados futuros operam em alta, os mercados que estão abertos também operam em alta forte, principalmente, né, pela queda, né, o recuo do petróleo, e após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar então finalmente o acordo para encerrar a guerra com o Irã. E isso foi também divulgado pelas agências de notícias lá do Irã, então confirmando ali a assinatura do acordo, né? E então deverá ter, nesse momento, né, a abertura total do Estreito de Hormuz, sem sistema de pedágio, e o bloqueio naval dos Estados Unidos também deve ser retirado imediatamente, tá? Esse acordo ele ficou por um fio, assim por se dizer, porque ele ocorreu após uma troca de tiros entre Israel e Hezbollah no domingo, e ficou todo mundo ali na tensão para saber se ia sair de fato, tá?
Na parte, então, dos investidores, tem mais coisas. A gente vai, aos poucos, saber como que é esse acordo. Mas, se isso se manter, é benéfico. Muito bom. Bom, vamos lá. Os investidores, então, estão atentos aos dados e o principal componente vai ser a inflação e para onde vai o Fed nessa semana. Dow Jones Futuro 0,84, S&P Futuro 1,19, Nasdaq Futuro 2,04, todos no terreno positivo, bem positivo, hoje da manhã. Mercados europeus também em alta, na esteira do acordo de paz, né, levou os investidores agora, né, mais apetite pelo risco, assim por se dizer. Todos no terreno positivo também, estoque 600 0,81, perdão, Alemanha 1,42, Reino Unido 0,30, CAC na França 1,12 e Itália 0,84. Eu estou com uma dificuldade de respirar, pessoal, mas vamos lá, estou levando. Ásia e Pacífico, os mercados fecharam em alta forte, tá? Japão ali disparou, já falo sobre os números. O índice KOSPI lá na Coreia do Sul também disparou 5,2%. Então é isso. China 1,61%, Japão 4,99% de alta, Hong Kong 0,50%, Índia 1,18% e Austrália 1,25%. Todo mundo no terreno positivo. Vamos ver como é que vai ser o nosso Ibovespa aqui, né? Já vou falar mais sobre ele, né? Deixa eu até preparar aqui uma tela aqui de dados que a gente olha. Bom, petróleo cai, evidentemente, cerca de 20% do petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, e aí com a abertura agora deve aos poucos normalizar os preços, tá? É isso, né? Não tem muito o que falar. E as cotações do minério de ferro lá na China terminaram em alta também, com várias questões lá, entre elas greve de trabalhadores, enfim, tem algumas coisas lá acabando prejudicando ali, trazendo muita instabilidade para a questão do minério de ferro, mas fechou em alta na última sexta-feira então. Bom, hoje, né? Perdão. Ó, segunda-feira eu doente, hein? Dando essa. Na segunda-feira deles, que já fechou. Tá? Então, o petróleo Brent cai agora 4,39, 83 dólares e 50 centavos o barril. Minério de ferro lá em Dalian fechou em 0,72% de alta, tá? Vamos nos dados aqui, pessoal. Então, Bitcoin agora operando 2,64. Dólar caiu um pouquinho, está caindo agora no momento também, 0,71%, R$ 5,05. O índice do dólar, 0,23, o DXY, de queda, então o dólar deve agora no começo da manhã perder um pouquinho de força. E o EWZ, que é o índice, o ETF que replica a Bolsa Brasileira nos Estados Unidos, 0,83% de alta no último fechamento lá na sexta-feira, né? Vamos ver como é que vai ficar isso então. E aí, né, pessoal, eu separei um tempinho a mais aqui, porque esse é o assunto do momento, né? Corte ou pausa da Selic? Vou até deixar uma enquete aí para vocês aí, tá? Eu não sei onde que ela fica direito, não sei se é na descrição ou sobe aqui, mas enfim. O que vocês acham, né? Quem acompanha a economia, é claro, porque agora é um momento decisivo. A gente tem uma abertura, talvez, aí novamente do comércio, melhora ali na questão da inflação, que é trazida pelos preços dos combustíveis, mas a meta de inflação rompeu. Então, o Copom, que tem que avaliar agora, a partir de terça-feira, se mantém nos 14,5% a nossa taxa Selic, né, a taxa principal da economia, ou se mantém, né, se faz uma pausa, ou se ainda desce alguma coisa. Então, eu vou deixar essa matéria na descrição do vídeo, importante, tá, a leitura. Eu dou um contexto para ela aqui. Grande parte dos especialistas de mercado entendem, né,
que deve ser mantida a taxa de juros pelos indicadores de inflação, evidentemente, mas também existem algumas casas de análises que apontam ali para ter ainda um espaço, né, para um corte residual na taxa, que seria aí, em um caso de 0,25% ponto percentual, e aí isso sinalizaria o final do ciclo de queda de juros desse momento, tá? Eu, particularmente, acredito, né, que as projeções estão complicadas, mas eu acho que sim, assim como eu reitero aqui esse meu pensamento, tá? Não tem nada a ver com o que está na matéria aqui, mas a XP fala em um cenário base de Selic para 14% para o final desse ano. Eu acredito que sim, que pode acontecer mais um corte agora de 0,25 e talvez não tenhamos mais cortes nesse ano, que era totalmente diferente no começo do ano. E o IPCA em 5,3, acredito que também devemos ter mais inflação ainda por conta do cenário, o final do ano de eleição, né? Então sempre são anos muito difíceis, muito complicados, tá? Bom, mas é isso. Então, atenção, pessoal, essa semana deve ter bastante movimentação, principalmente na curva de juros e nas bolsas. Fique atento para fazer bons negócios, tá? Eu fico por aqui, então. Peço, claro, todos vocês se inscrevam aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, por favor. E críticas ou sugestões, caixa de comentários, não perde tempo, vem fazer parte aqui da nossa comunidade. Forte abraço a todos, bons negócios, boa semana. Tchau.